Você sabia que muitas coisas famosas usadas no mundo inteiro foram inventadas por brasileiros? Muitos brasileiros não valorizam o nosso país, mas saibam que já existiram e existem muitos gênios brasileiros Que criaram e estão criando aí todos os dias inovações para o mundo. E hoje então iremos mostrar para vocês as invenções brasileiras que você não sabia. Mas antes, se inscreva no canal se não é inscrito. E como de costume, vai deixar logo o seu joinha! Yeah! Deixa o joinha aí se você vai se tornar um inventor brasileiro. E agora bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas no Balão Marques. Opa galera, sou o Daniel Brigadeiro Molo. Máquina de escrever. A primeira máquina de escrever que se tem registro é datada 1861. E sabe onde? Em Recife, no Pernambuco. A máquina foi criada pelo padre João Francisco de Azevedo, que acabou adaptando um piano para imprimir letras em um papel. Ele pegou um piano de 24 teclas e adaptou para criar a sua máquina. Só que galera, o padre Azevedo acabou confiando e entregando a sua invenção para um negociante chamado George Napoleon, que disse para o padre que iria produzir aquela máquina em grande escala, para assim vender para todo mundo. Esse negociante era dos Estados Unidos, então ele pegou o protótipo, ou sei lá, o projeto do padre e nunca mais voltou. Nunca mais foi visto. Só que alguns anos se passaram e um modelo bastante parecido com aquele produzido pelo padre foi apresentado lá nos Estados Unidos, por um homem chamado Christopher Scholes. Filha da mãe do comerciante, roubou a ideia e foi levar para outro cara. Certeza que fez isso, galera. E depois então desse modelo ser apresentado lá nos Estados Unidos, uma empresa americana comprou a ideia e começou a fabricar as próprias máquinas de escrever. Deve ter feito assim também com o avião, com outras coisas também, certeza. Na verdade assim, Entendeu? se você não patentear, como é que você vai provar que foi você que inventou aquilo? Os caras também vinham aqui no Brasil, pegavam as informações, pegavam as ideias, levavam pra Europa, pra América e lançavam lá. Transformava em realidade, sendo que o negócio já existia. Escorredor de arroz. Um item básico que todo mundo já teve ou tem na sua casa é o famoso escorredor de arroz, que nada mais é do que uma cestinha para você jogar o arroz, lavar e a água sair ali embaixo. Esse objeto foi criado por uma cirurgiã dentista chamada Terezinha. Terezinha Beatriz Alves de Andrade Zorowitz. Esse é o nome da inventora do escorredor de arroz. E sabe por que ela inventou o escorredor de arroz? Porque ela tava chateada, de saco cheio, tava cansada de ver o ralo da pia dela cheio de arroz. Que ela ia lavar E ficava um monte de arroz um monte de lá. arroz. Aí ela falou, mano, preciso resolver isso aqui. Não quero mais. Não quero mais arroz caindo pro ralo, né? É só fazer um escorredor de arroz. Então, em 1959, junto com seu marido, o engenheiro Solon Zorowitz, montaram um protótipo do que seria um escorredor de arroz em papel alumínio. Eles apresentaram a ideia para a empresa Troll SA, que depois de um tempo acabou produzindo aquele produto para ser vendido para todo mundo. Uma ideia simples, mas que é usada até hoje. O brigadeiro. O brigadeiro, sem sombra de dúvida, é um dos doces favoritos dos brasileiros. Principalmente pra mim, quando eu morava na Itália, quando eu via brigadeiro, era algo... Meu Deus! Realidade! Claro, brigadeiro, pastel e coxinha. E pão de queijo. Os 4 itens que... Pão de queijo deve ser mineiro, né? Entendeu? Quando aparecia isso no Brasil, na Itália, primeiro que custava tipo €1. Um brigadeiro, maiorzão, tá ligado? Tipo R$5, um bagulho caro. Mas era uma delícia. E era feito por brasileiro? Brasileiro com ingredientes brasileiros. Obviamente. Então, mano... Isso aqui não é só na Itália, não. Em qualquer lugar do mundo faz sucesso, pô. Tem lá nos Estados Unidos uma loja que a brasileira foi lá e virou milionária, mano. E pra quem não sabe, o brigadeiro nasceu aqui no Brasil durante as eleições de 1945. Olha que legal. Pra quem não sabe, o termo brigadeiro está relacionado a uma patente do exército. No caso, brigadeiro é o primeiro posto do generalato, o título do oficial mais graduado da aeronáutica. E lá em 1945, então, o brigadeiro Eduardo Gomes, primo do Manuel Gomes, disputou a presidência do Brasil com Eurico Gaspar Dutra. E aí que durante a campanha de Eduardo Gomes, alguém teve a brilhante ideia de misturar alguns ingredientes e fazer um docinho, para assim distribuir para as pessoas durante a campanha dele. Esse docinho era feito de leite condensado, manteiga e chocolate em pó. Vocês conhecem esse docinho? E esse doce gostoso acabou fazendo muito sucesso entre as pessoas. E ele também precisava de um nome, né? Porque era um doce novo. Então, em homenagem ao candidato que era brigadeiro, o nome dado ao docinho foi brigadeiro. E a palavra brigadeiro ficou tão relacionada ao doce que muita gente nem sabe que é uma patente militar. Exatamente. Então essa, galera, é a história do brigadeiro. E também a origem do nome dele. E uma curiosidade interessante é que o Eduardo Gomes, né, o brigadeiro, nem ganhou aquela eleição. Mas mesmo assim deixou um legado ainda maior
maior do que qualquer outra coisa de presidência, digamos assim. Um docinho bem gostoso, né? Pelo amor de Deus, o brigadeiro. Obrigado. Obrigado. Balão. Outra invenção inventada por padre. Os padres eram gênio. Padre do balão? Teve um padre, galera, muito tempo atrás. Esse aí já é outra história. Esse já é outro vídeo, tá? O cara foi dar um passeio no balão e sumiu, velho. Mas não é esse padre não, amigo. Tá. A gente vai falar do padre que inventou o balão. Aquele balão gigante que voa com calor e tudo mais. Bartolomeu de Gusmão descobriu que o ar quente era mais leve do que o ar frio. E depois de descobrir isso então, ele teve a brilhante ideia de fazer um balão movido a ar quente. Será que isso funciona? Vamos testar. Será que um ar quente consegue levantar um balão? Primeira tentativa, galera, não deu muito certo, porque o balão pegou fogo. Até porque não pode pegar fogo, né? Não. É só o calor do fogo. O fogo mesmo tem que ficar ali longe. Rapidamente todo o balão pegou fogo e a galera que tava ali próxima para poder ver se ia dar certo ou não ficou assustada. Como o resultado não deu certo, o padre acabou ficando triste, um pouco chateado, né? E até deixou de lado o balão de ar quente e é isso, deixa pra lá. Só que passaram-se alguns anos e essa ideia foi aperfeiçoada, mostrando que era assim possível voar em um balão movido a ar quente. E tudo isso graças à ideia que Bartolomeu de Gusmão teve lá no passado. Mesmo dando errado, foi ele quem teve essa ideia. Walkman. Mano, a gente falando assim, Walkman, tem um monte de gente que não vai nem saber o que é um Walkman. Mas o que é um Walkman? Pensa, é um homem andando. Um homem andando fazendo o quê? Listen music. Ouvindo música. Em cassete. Antigamente, se você quisesse ouvir música, era através de um aparelho gigantesco que ficava na sua casa. Só que com o passar do tempo, eles conseguiram inventar um aparelho portátil que você colocava ali no bolso e escutava a sua própria música. Desse tamanho! Deixava pendurado na calça, entendeu? Torcendo pra não derrubar sua calça no chão. Isso porque nos anos 80 isso virou uma febre. Pois, como já falamos, você podia escutar música em qualquer lugar do mundo. E isso não era normal na época. Mas o que você não sabia é que o primeiro Walkman foi criado aqui no Brasil. A primeira ideia de um aparelho portátil reproduzir música foi feito aqui no Brasil. Quem fez isso, galera, foi Andreas Pavel, um alemão naturalizado brasileiro. Ele se mudou para São Paulo ainda quando era criança e quando ele tinha mais ou menos 27 anos, criou um protótipo que tocava fitas portátil, podendo assim levar as suas músicas para onde ele quisesse. Isso lá em 1972, galera. O aparelho recebeu o nome de Stereo Belt, só que na época não era tão conhecido ainda. Só que 7 anos mais tarde, em 1979, a Sony lançou um aparelho bem parecido com esse, que já tinha sido lançado por Andreas. E a Sony então nomeou o aparelho de Walkman. O que acabou ficando conhecido no mundo inteiro. Por ser bastante parecido com o seu projeto, Andreas quis entrar em contato com a Sony para assim reivindicar os seus direitos autorais. E olha que legal, galera. Você talvez possa falar, duvido muito que a Sony, uma empresa grande, iria reconhecer. Mas sim, eles reconheceram os direitos de Andreas como o inventor daquela criação. Às vezes é capaz de algum desse modelo dele ter chegado nas mãos da Sony ou alguém parecido. Como tudo chega na vida, Às vezes até mesmo o cara olhou e falou, legal. legal, vou copiar. Ei, cara, copia! rápido, lança! Tá ligado? É, Tá mas bom. ainda bem que ele tinha as provas. Exatamente. Ele deve ter patenteado antes, porque Aqui senão em São Paulo. a Sony ia falar, irmão, você tá me copiando. Exatamente. Ainda mais que tava aqui em São Paulo, cidade já reconhecida, entendeu? Coração artificial. Agora, um item recente, né? A gente tava falando de muitas invenções antigas, mas tem agora uma invenção um pouco mais recente. No caso, estamos falando do coração artificial, inventado em 2000 pelo engenheiro Aaron de Andrade, que teve a brilhante ideia de criar o primeiro coração artificial. Que no caso seria um aparelho ligado a um coração natural, alimentado por um motor elétrico. E essa invenção brasileira é muito importante, porque dá a chance de pessoas em estado grave conseguirem sobreviver por mais tempo, tomando certas medicações que não conseguiriam tomar. E até mesmo em questões de doações, né? A pessoa consegue aguardar um pouco mais tempo até receber alguma doação. Então, o coração artificial é uma invenção brasileira muito importante e incrível. Para o mundo inteiro. Identificador de chamadas. Conhecido também como BINA, o identificador de chamadas é uma invenção que foi criada por brasileiro. BINA é uma sigla que significa B identifica o número A. Ou seja, aquele que está recebendo identifica a ligação de quem está ligando. B identifica número A, BINA. Mais uma vez, galera que é nova nunca nem ouviu falar de BINA, porque essa tecnologia já está presente em todos os telefones, celulares e coisas do tipo. Só que antigamente, quando você recebia uma ligação, o telefone só tocava. Não sabia quem era Não que estava te sabia ligando. quem era que estava te ligando. Não mostrava ali
que era o número 9, 2, 3, 4, 7. Ah, esse é o número da minha mãe. Não mostrava tá nada, não tinha nem display. Você só atendia e ouvia. E fazia discava ali, ou máximo com os botões, não tinha uma telinha. Uma tela, né? Mas o brasileiro Nélio Nicolai, em 1977, decidiu que isso era importante, que ele queria saber quem estava ligando para ele e ele ia desenvolver alguma coisa para conseguir saber isso. Tanto é que hoje em dia tudo tem, né? O celular tá lá, telefone, tudo tem telinha. Então é uma coisa básica, né? Mas que na época não existia. Só que mesmo sendo um recurso muito usado até hoje, Nicolai acabou não patenteando a sua ideia. E acabou não recebendo nenhum crédito por isso. Painel eletrônico. Outra invenção mais recente, usada no mundo inteiro, em estádios do mundo inteiro, shows, eventos e tudo mais. O painel eletrônico. Um painel eletrônico para transmitir coisas no estádio foi patenteado em 1996 pelo cearense Carlos Eduardo Lamboglia. A ideia foi patenteada e sabe onde ela foi estreada? Onde eles usaram ela pela primeira vez? Na Copa da França. Olha que honra! E hoje esse produto é quase indispensável nos estádios, eventos e shows. Orelhão. O orelhão, pra mim, era a coisa mais bizarra que tinha no Brasil, porque pra falar com meus parentes no Brasil, lá em Porto Seguro, eu tinha que ligar pro orelhão da rua. Aí atendia uma pessoa aleatória e falava, você consegue falar com o senhor Dona Ivani? Da Itália. Os seus parentes não tinham telefone em casa? Não, eu tinha que ligar pra eles no orelhão da rua, aí atendia alguém aleatório, eu falava, ô, Dona Ivani tá aí? Consegue falar, seu Nito? Não sei o que, consegue falar? Ah, pera aí, vou chamar ele. Deixava lá e ia chamar alguém... Loucura! Loucura, Mas mano. É uma forma de quebrar um galho, né? Com certeza. Porque então, se não existisse orelhão, como é que você ia falar com seus parentes? Através de cartas ou através de outras coisas, entendeu? Loucura, velho. Então, tipo, quando eu chegava, eu falava, mano, olha o orelhão ali, todo mundo querendo atender. Então é justamente, pra quem não tinha condição de ter um telefone em casa, usa o orelhão. Hoje em dia existem poucos orelhões na rua. Mas o orelhão nada mais é do que uma cabine telefônica que tem um formato meio oval, que parece orelha, uma orelha, né? Que você entra ali pra poder trocar uma ideia, pá. Esse é o orelhão, porque acredito que a cabine telefônica já foi inventada na Europa por outras coisas, mas entendeu? o orelhão é brasileiro, entendeu? E ele foi criado em 1970 pela designer Chu Min Silveira, uma chinesa naturalizada brasileira. E o primeiro orelhão aqui do país foi colocado na rua 7 de Abril, em São Paulo. Será que ele tá lá até hoje? E a partir de 1972, vários orelhões começaram a aparecer pelo estado de São Paulo, até chegar no Brasil inteiro. E essa invenção, por incrível que pareça, agora é encontrada em vários lugares da América Latina e também lá na China. E esse então, galera, foi o vídeo de hoje. Aprendeu alguma coisa? Comente aqui embaixo qual foi a curiosidade e a informação mais interessante que você aprendeu no vídeo de hoje. Pegou um pouco de inspiração desses criadores brasileiros? Agora é sua vez. Acredite em você, acredite no seu potencial, nas suas ideias. Quem sabe você não acaba criando algo surpreendente para a humanidade no mundo inteiro. É isso, galera. Comece então criando o like aqui embaixo. Já clica nele que assim você vai criar ele magicamente, ele vai mudar de cor. E é isso, galera, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua visualização. Isso tudo, pessoal. Valeu!